Eu sei que você deve estar eufórico, deve estar feliz que o Vitória ganhou confronto direto, né? Foi o confronto direto, pô, que o Vitória ganhou. Pro Vitória foi fundamental, né? Vencer esse jogo na briga contra o rebaixamento, porque se o Santos vence dentro de casa, ele disparava do Vitória. E o Vitória agora iguala o número de pontos do Santos com um jogo a menos, né? Ele tem... Não, com um jogo a mais. O Vitória tem um jogo a mais que o Santos, mas chega aos 31 pontos. E, de verdade, com todo respeito ao Vitória, que papelão do Santos. Que papelão do Santos. Mais um jogo ruim. Eu esperava mais desse Santos com o Vojvoda, tá? Até pelo trabalho que o Vojvoda fez no Fortaleza. Claro, tá muito cedo. Mas, Vamp, o Santos está confirmando que deve brigar contra o rebaixamento até o fim da competição. Ou seja, o torcedor do Santos que ficou tão otimista, Neymar chegando, grandes reforços, Zé Rafael, o William Arão, né? O próprio Tiquinho Soares é jogador grande, Neymar. E o Santos tá aí, mais um jogo ridículo, perdendo dentro de casa pro time com o qual ele tá disputando ali para ficar fora da zona do rebaixamento, Marcos André. E o Vitória, que vitória importante, né? Fora de casa contra o time que tá logo acima dele na tabela. Ainda tem o Roleze, tem o Barreal. Primeira vez na história que o Vitória vence o Santos no Campeonato Brasileiro lá em Santos, né? Dentro da Vila Belmiro. Primeira vez na história. Começa o jogo, Tico. Vamos lá, a noite começou logo, eu vi um pedaço do Juventude Red Bull Bragantino, já mudei para Vasco e Fluminense. E começou o jogo do Santos após. Com menos de 1 minuto e 30, já saiu um pênalti. Eu falei, meu Deus, será que vai ser igual como foi com o Flamengo? Eu sentei para ver o jogo contra o Flamengo. Quando eu sento, eu mando o cara fazer uma carne de sol, e pego lá minha cachaçinha. Porra, já tava 4 minutos, já tava 2-0. Falei, só que o árbitro errou. O VAR chamou, consertou, não deu pênalti. O Vitória entra no jogo e tal. Deixa ali. O Vitória tem um jogo a mais do que clubes que estão ali do lado, mas esse jogo a mais que o Santos tem a menos é contra o Palmeiras, que está disputando para título aí, né? Apesar de o Santos ter ganho os clássicos contra o São Paulo e contra o Corinthians, né? Foi um jogo ruim do Santos mesmo. O Vitória só no contra-ataque, poderia ter feito segundo até com lei do ex, do Lucas Braga, que até outro dia era jogador do Santos. O Vitória iguala ali. No final de semana, o Vitória, no sábado, pega o Corinthians no Barradão e o Santos vai pegar o Botafogo. O Santos tem uma sequência muito ruim, que ele pega o Botafogo, Palmeiras e Flamengo. E Fortaleza. É os 4 próximos jogos do Santos. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo. Né? Times ali que tá um para não cair, que é o Fortaleza, e os demais brigando para posições de título e Libertadores. É o caso do Botafogo. Né? Não fez uma grande partida mesmo, muita bola na área, tudo, oportunidade de gol mesmo criado. Foi uma só com o Guilherme, que não sabia se cabeceava ou se chapava. E a verdade é que, com a semana toda cheia para treinar, o Santos não jogou bem. O Vojvoda teve um desentendimento ali, teve umas coisas nessa rodada aí, que acabou a rodada ontem. O Vojvoda com o Jair Ventura, um bate-boca. Lá no Maracanã, o Fernando Diniz, com o zagueiro do Fluminense. Quer dizer, final de reta de campeonato, faltando 10 rodadas, todo mundo com o Neiva à flor da pele. Foi muito abaixo, né, o Mauro César Pereira. É um Santos, e eu falo, eu encontrei muita gente lá na Arábia Saudita, do futebol, do Al Hilal mesmo, do Al Nasser. E todos diziam, pô, será, cara, que o Santos vai cair com o Neymar? Pô, caramba. Muita gente até conhece ele lamentando, tá? Dizendo, pô, caraca, o cara que foi tão ídolo, que jogou tanta bola, imagina cair para uma segunda divisão com o clube que revelou.
E muito se falava que a galera pensava assim, não, mas isso não vai acontecer, não vai cair. Muito ruim. Gente, esse jogo era fundamental, pô. Era um jogo para distanciar do Vitória, era um jogo para distanciar da zona do rebaixamento. E o pior não é a derrota, Mauro, é que não jogou nada o Santos. E hoje, para mim, tem um grande treinador. Eu acho o Vojvoda muito bom treinador. É um elenco ruim e que contratou mal? Ou realmente os treinadores não estão sabendo fazer esse Santos, que é caro, jogar bola, Mauro? Eu acho que o Santos ele entrou na temporada, assim, bem equivocado, né? Time que volta da Série B, missão número 1 é não voltar para lá, não retornar para a Série B. É sempre bom lembrar, primeiro jogo, Vasco 2, Santos 1 em São Januário. Reação do presidente do Santos, indignação com a derrota. Uma derrota, não foi um absurdo, um time da Série A recebe um que vem da Série B, joga em casa e vence, 2-1. E aquilo já mostrou, acho que uma certa falta de noção da realidade do Santos. O jogo de ontem, você vê duas coisas. Uma é o Vitória. O Vitória, primeiro, é um time que não se entrega, né? O Vitória tomou de 8-0 do Flamengo, no jogo seguinte o estádio estava lotado. A torcida foi lá apoiar o time. E ganhou o jogo. E ganhou o jogo. Acho que foi do Atlético mesmo. Foi 1-0, os jogadores choravam no final, porque apanharam muito, né? O cara do 8-0, porra, né? Caiu o técnico, essa coisa toda. Então, o Vitória, ele disputa o brasileiro, e isso é um elogio, tá, gente? Não é uma crítica, por favor. Ele tem consciência de que ele não é uma SAF que nem o seu rival, que tem uma grana muito maior para contratar. Ele passou muito tempo na Série B e na Série C, e que ele tem uma missão, que é ficar na Série A. Sabe que seu time tem mais limitações, seu orçamento é menor, ele tem que ficar na Série A. Então ele luta por cada ponto e não se entrega. E tem um técnico agora que é a cara de times dessa situação. O Jair Ventura virou até tatuagem lá do torcedor do Sport Recife, quando salvou o Sport no rebaixamento. É um treinador... E ganhou o Bavi. Ganhou o Ceará, o Bavi e ganhou ontem. O Bavi foi uma vitória, eu achei aquele jogo assim, uma vitória impactante, porque foi uma vitória da torcida do time. O Vitória se mobilizou, a torcida encheu o estádio, tipo, jogo contra o rival maior e temos que ganhar. E ganhou o jogo, foi uma vitória muito marcante. E o Jair é bom para esse tipo de trabalho, já mostrou isso outras vezes. Então, no Vitória, ele sabe o seguinte, olha, a minha briga é essa aqui, eu escapar. E o Santos, e parece que até agora não entendeu muito bem qual é a dele, né? Parece que assim, não, a realidade do Santos é a mesma, só que é um elenco mais caro. Porque é um elenco mal formado, sem critérios, jogadores contratados. Tem uma sequência de jogos agora, nesses 10, ó. Péssima. Duas vezes contra o Palmeiras, disputando o título, uma contra o Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. Isso. E Botafogo. Isso. Só a gente da parte de cima da tabela. Então, assim, se o Vitória conseguir amealhar uns pontinhos, pode ser que o Vitória daqui a algumas rodadas bote o Santos para trás dele. Ele tem, assim, mas o Santos tem um jogo a menos, um jogo a mais a disputar. Só que o jogo a mais a disputar é aquele ali com o Palmeiras ali, ó, no dia 15 de novembro, na data FIFA. Aí 2 jogos depois pega o Palmeiras de novo. Pois é. Não, o jogo do Palmeiras primeiro em casa, é fora. O jogo atrasado é o Santos e Palmeiras no segundo, que é depois do Flamengo e Santos. E depois vem Mirassol. E aí vem o Mirassol na sequência. Então, assim, se o Vitória conseguir beliscar um ponto aqui, outro ali, pode ser que passe o Santos a qualquer momento. Que tem o Atlético Mineiro também que está ali perigando, né? Tem mais gente. E o jogo de ontem foi, assim, um triunfo fundamental para o Vitória, muito, muito importante. E um desastre para o Santos. E o Vojvoda, assim, ele fez um trabalho no Fortaleza que não tem nada a ver com tirar o time do buraco. Mas ele tirou o time do buraco uma vez, mas ele estava lá, conhecia o elenco, já trabalhava lá. O Vojvoda, chegando com o extintor para apagar um incêndio, aqui no Brasil é uma coisa nova. Ele não chegou no clube com essa missão. O Jair está acostumado a isso. O Jair sabe fazer esse tipo de trabalho e eu acho que o Vitória acertou na contratação dele, nesse sentido. E está dando certo por enquanto. Pode ser que no médio e longo prazo não funcione, como já aconteceu em outros clubes, ele acaba saindo. Mas para essa emergência, o Jair Ventura é o cara certo, me parece. E está dando certo. E o jogo de ontem, muito mal o Santos, uma derrota, acho que justa, de um time que tem grifes e que tem pouco futebol. Gente, eu vou até ler aqui, tá, uma declaração de um amigo do Jair Ventura em cima disso aí, que é meu amigo também, que o Mauro falou. Ele mandou o seguinte: o Jair é meu irmão, time ruim é com ele. Ele se dá muito bem nesse tipo de trabalho. Às vezes, quando coloca com grandes times, ele realmente se perde. Mas é isso que o Vamp falou,
que o Mauro César falou, o Jair Ventura consegue embalar esse Vitória e o Santos não consegue embalar, Bruno. E isso que a gente trouxe aqui é muito importante, gente, porque o Santos, ele tem a pior sequência possível. Só faltou o Santos pegar o Cruzeiro para ficar pior. Porque o Santos, ele pega o Botafogo, que querendo ou não ainda tá brigando lá em cima. O Botafogo ainda briga lá pela pré-Libertadores, o Botafogo ainda briga pela Libertadores, e o Santos vai pegar esse Botafogo fora de casa, no estádio Newton Santos. Então a gente tem que ser sincero, o Botafogo é favorito para esse jogo. Jogando em casa contra o Santos, que tá quase na zona do rebaixamento. Aí depois o Santos tem um jogo que é obrigação vencer, que é o Fortaleza em casa. É confronto direto contra o rebaixamento e vai ser o jogo mais fácil, com todo o respeito ao Fortaleza, de toda essa sequência. Porque depois vem Palmeiras fora, muito favorito Palmeiras. Flamengo fora, muito favorito Flamengo, porque os dois vão estar naquela disputa acirrada por título. Aí o Santos pega o Palmeiras em casa pelo jogo que tem a menos, dificílimo, e me arrisco dizer que o Palmeiras é até favorito fora de casa, pela situação atual. E depois o Mirassol, que é a grande promessa do Campeonato Brasileiro. Promessa não, que é a grande surpresa do Campeonato Brasileiro. É um time que provavelmente vai para Libertadores do ano que vem e que tá jogando futebol. Ou seja, Bruno, perder esse jogo foi imperdoável pro Santos. Talvez seja o jogo de um marco aí, que pode, se o Santos cair, determinar que nesse jogo foi um passo fundamental para o rebaixamento, que o Santos ele poderia abrir 6 do Vitória. Se ele ganha o jogo em casa ontem, ele abriria 6 pontos, ele ficaria numa situação mais confortável. O Vitória ontem ele colocou pressão não só no Santos, né? Colocou no Atlético Mineiro, no Internacional, até no Corinthians, em vários grandes que estão ali perto da parte de baixo, né? O Vampeta falava aqui, se o Vitória ganhar do Corinthians, que vão se enfrentar ainda, o Vitória fica sábado, 2 pontos do Corinthians. Sábado às 16 horas. Sim, então o Vitória tem essa chance de ter mais um confronto direto para ganhar o jogo. Então, muitos times pressionados, mas a situação do Santos, eu concordo muito com o que o Mauro falou, de uma falta de noção da realidade. O Santos foi parar na Série B e não foi por acaso. O Santos ele vinha ensaiando essa queda há alguns anos. Não foi um ano infeliz que deu tudo errado, que o time caiu. Eu acho que um time que caiu nessa circunstância, talvez tenha sido o Grêmio lá em 2021, não era um time que estava brigando embaixo. Até o Inter, quando caiu lá em 16, também não era um time que vinha brigando embaixo. Teve um ano que deu tudo errado e o time caiu. O Santos não foi isso. O Santos estava várias vezes ali próximo, fazendo campanha ruim até em Campeonato Paulista. E aí teve uma hora que caiu, teve uma hora que não teve jeito. Aí ele joga uma Série B, foi campeão, ok, mas ele não sobrou na Série B. O Santos, ele, em relação ao quinto, que foi o Novo Horizontino, se eu não me engano, foram 3 ou 4 pontos, assim, foi uma coisa bem apertada. Ele foi campeão, mas ele não ficou tão distante do quinto colocado. Então, não foi uma Série B que o Santos atropelou todo mundo, passou por cima de todo mundo, não foi. E aí ele começa esse ano e com uma expectativa alta, não sei porquê, mas começa a contratar muita gente. Tem o Neymar, que é um grande nome, e só que ele não para. Assim, o Santos, se pegar o time que está jogando, muitos jogadores chegaram no meio do ano. O Santos já trocou de técnico 2 vezes, ele está no 3º técnico. Os 2 laterais direitos, Igor Vinícius e Mike, chegaram agora. O Adonis Frias, zagueiro, chegou agora. Aí o Ilharão, ontem foi a primeira vez que ele foi titular no time do Santos. Zé Rafael chegou no início do ano, mas demorou meses para se recuperar de uma lesão. Então está jogando agora. Lautaro Dias chegou agora. Então metade do time titular, mais ou menos, chegou no meio do ano. São jogadores muito... A metade do time aí, muitos deles não devem ter 10 jogos pelo Santos. Não tem. O Adonis Frias não tem, o Lautaro Dias não tem, o Igor Vinícius não tem. Então, assim, o Santos ele monta um time com bola rolando. Então não tem um time, ele está no 3º técnico e com metade do time chegando na janela de meio de ano. Então a situação do Santos ela é muito difícil mesmo. O Santos ele é um candidato muito real ao rebaixamento. De bola jogada, ele está entre os piores times do campeonato, sim. É porque raramente você vê o Santos jogando bem. É muito jogo ruim desse Santos. E aí é aquele negócio também, né, o Vamp? Muito se depositou da esperança no Neymar, mas aquilo, muitas vezes, tentando enganar o torcedor.
Neymar tá chegando. A gente dizia, calma, é um Neymar que pode ser decisivo, mas que não é o Neymar do Barcelona, não é o Neymar do Paris Saint-Germain, e o torcedor acreditou que poderia ser. Porque, Vamp, a gente tá falando aqui de um Santos que gastou muito dinheiro. Um Santos que paga uma fortuna e que nem fala ainda na renovação com o Neymar, que prefere esperar um pouco. Talvez até por temer cair para a segunda divisão e não ter como pagar os salários do Neymar. O Neymar ganha muito dinheiro, tudo bem, muito pela publicidade que ele consegue levar para o Santos, mas também do clube. Agora, o fator Neymar, Vamp, pode até ter prejudicado o Santos de ter contratado um jogador que para o clube e para a torcida parecia o salvador da pátria, quando na hora não deveria ter sido encarado como um salvador da pátria? Vamos lá, a parte de campo. De fato, o Neymar não tem atuado, né? Tá machucado e só vai voltar provavelmente em novembro com essa sequência de jogos aí que a gente acabou de botar, com 2 clubes que ele vai enfrentar ali 3 jogos com 2 clubes que estão disputando título. 2 jogos contra o Palmeiras e 1 contra o Flamengo. Ele ainda tem ali o Botafogo, que hoje está na 5ª colocação. O Bahia joga amanhã contra o Inter na Fonte Nova. Se o Bahia ganhar do Inter, o Bahia ultrapassa o Botafogo cai para a 6ª colocação. Final de semana aí ele vai ter que enfrentar o Botafogo. Tem ainda o Mirassol, que está ali fazendo uma ótima campanha. Tem Cruzeiro. Então ele ainda vai pegar de 10 jogos que ele tem para fazer, ele vai pegar ali provavelmente 5 times que estão ali na parte alta da tabela. E quem não é da parte alta da tabela, tem ali o Internacional que ele pega lá no Beira-Rio, e tem o Fortaleza aí que ele vai pegar, que está ali para perto de zona de rebaixamento. Então, quer dizer, é que o Vitória vai ter moleza? É que o Atlético Mineiro vai ter moleza? Não, mas o Santos, eu acho que tem a tabela mais complicada, olhando em termos de... Principalmente porque vai pegar 3 jogos de time que está para 2 vezes o Palmeiras, que está para título. E o Flamengo também. Presença do Neymar, financeiramente. Eu não sei o que é lucro ou o que é prejuízo nessas contas aí de clubes de futebol. Eu sei que se eu tiver R$10, gastar 2, eu fico com 8. Se eu tiver R$10 e comprar um negócio de 12, eu fico com R$2 de prejuízo. Que o Neymar gera lucro, que trouxe receita. Mas como é que você pode trazer receita se diz que está devendo mais de 40, 50 milhões para o Neymar? O certo era trazer essa receita, pago o Neymar e ter o meu lucro, Bruno. Sim. Se eu não pago o Neymar, que eu estou devendo, então, que sinal que não está entrando dinheiro. É prejuízo. Financeiramente, eu estou falando. Sim. Não, o Neymar veio, tem receita, não sei o quê. Aí, como é que a gente vai pagar o Neymar? Já estou com uma dívida aí de 60 milhões, lembra disso? 60, 50 milhões com o Neymar. O certo era assim, trouxe o Neymar, vai entrar dinheiro, pago a ele, ainda vai me sobrar aqui um caraminguá para acertar as outras coisas. Essa parte financeira eu não entendo, essa matemática. A parte de campo é que não é nenhum pobre coitado. Se você pegar o Santos, estava olhando, está entre as 7 maiores folhas. Quando eu falo do Corinthians, que está entre as 5, o Santos está ali colado, entre as 7. Contratou o Roleze, 14, quase 15 milhões. Tem um Tassiano que nem está jogando, a gente acabou esquecendo. Tassiano também. Foi caro. Caro, tirou do Bahia. O Tassiano chegou em algum momento lá, com o próprio Everton Ribeiro, com os caras tudo, ele ser o melhor, com o Cauli, ele ser o melhor jogador do Bahia. Chiquinho não está jogando? Chiquinho Soares não entra, não está jogando. O Guilherme permaneceu, foi tirando o Campeonato Paulista, então não é um time qualquer, mas que vai brigar até as últimas rodadas para não cair. Muitos jogos difíceis pro Santos. E parece que não, aí fica lá agora o Neymar agora é o rei do camarote. A imagem só pega o Neymar dentro do camarote. Aí vem aquelas redes sociais que ficam falando tudo. O rei do camarote, o rei do camarote. A verdade é que quando mesmo o Neymar se recuperando da lesão e tiver bem fisicamente, é só jogo duro. É só uma sequência de jogos muito difícil. E tem que ver quando ele vai se recuperar, né, Vamp? Quando que ele vai estar inteiro, né? Porque, mas o Neymar vai poder ajudar? Tem que ver. Não se sabe quando ele vai voltar. Não se sabe quando o Neymar... Tem uma previsão, Bruno?
Não tem um dia exato, mas falaram novembro, né? Novembro já está perto de começar, né? Deve ser lá para o meio do mês, deve ser por aí. Que aí são esses jogos aí duros aí que o Santos tem pela frente, jogos bem difíceis. Ou seja, ele não deve pegar o Botafogo, não deve pegar o Fortaleza, talvez volte para pegar Palmeiras e Flamengo. Por aí, vai ser mais ou menos por aí. E lembrando que no último jogo contra o Flamengo, né, foi o último jogo que ele decidiu, né, que ele fez o gol da vitória do Santos contra o Flamengo na Vila Belmiro.